Vamos para o Salmo 118 e é interessante que ele fica, a posição desse salmo fica justamente entre o menor salmo da Bíblia, 117, e o maior salmo da Bíblia, né? Ele está ali num lugar quase que estratégico. E embora não se saiba a autoria do salmo, alguns atribuem a Moisés, outros atribuem a Davi, nós não sabemos quem foi, não está claro, mas é um salmo muito profundo mesmo. Ele foi o preferido de grandes homens de Deus. Eu sei que é difícil falar a respeito de alguma passagem que seja preferida nossa, de uma porção da Bíblia que seja preferida quando toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós temos situações na vida que uma palavra nos sustenta de uma forma diferente e parece que nós criamos um carinho por aquela palavra, né? Como nós lemos o Salmo 116, por exemplo, né? O Salmo 113, e o Salmo 91, o Salmo 23, de repente porque nós chegamos na igreja e aquele era a pregação do momento, o pastor falava muito e nós acabamos por nos apegar de alguma forma na palavra, né? E viver uma experiência com ela. Então esse salmo aqui, ele está entre os salmos preferidos de grandes homens de Deus, de vultos, né, na igreja. E ele começa com um convite como os anteriores. Você vai ver que essa frase se repete muito, né? Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Você vai ver que é um convite feito por Deus continuamente, porque é o Espírito Santo que inspirou esses servos a escreverem dessa forma. Então é isso que Deus espera de nós, não tem outra coisa que o ser humano deve fazer. Você vai ver aqui um dos versículos que fala: agora louvai ao Senhor. É quase que uma ordem, nesse momento, não importa o que você esteja fazendo, agora louvai ao Senhor, né? Adore a Deus, reconheça a Deus os seus caminhos, faça de Deus o seu amor, a razão da sua confiança, né? Então vamos aqui ao versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, como acontece em outros salmos, chama para o louvor e mostra por que nós devemos louvar novamente, porque Deus é bom, o Senhor é bom, né? Nós não somos bons. Nós precisamos entender isso, porque uma leitura corrida da Bíblia faz com que as pessoas aparentemente pensem que elas entenderam o que está escrito ali, né? Quando na verdade a gente não entendeu. E nós vamos passar a nossa vida meditando isso aqui todos os dias. Se a gente ler esse salmo todos os dias o Espírito Santo vai falar alguma coisa para a gente descer um pouquinho mais nesse entendimento. Então, vamos analisar aqui. Quem é bom? Deus. O próprio Senhor Jesus, quando aquele homem chegou para ele, aquele jovem, bom mestre, Jesus disse: bom é Deus, né? Bom é Deus. Não é que Jesus não era bom, mas na condição humana ele assumiu ali: olha, o homem não é bom, o homem não é bom, né? E certa vez ele falou isso: vós sois maus. Então nós precisamos entender a nossa condição humana, porque normalmente nós temos a pretensão de assumir esse lugar, né? Um louvor para mim, não para o Senhor, porque eu sou bom, porque eu sou boa. Nós tiramos o louvor que é devido a Deus. Jesus naquele momento transferiu o louvor para o Pai. Mas muitas vezes nós alimentamos esse louvor para nós, porque no fundo nós achamos que somos alguma coisa, que temos alguma capacidade, que temos alguma condição, né? Por exemplo, quando nós lemos aquela passagem de Marcos 7, a partir do versículo 20, né, que fala sobre o coração, e está lá em Mateus também, a mesma passagem, o Senhor Jesus fala como é o coração humano. E não é o coração de algumas pessoas, é o coração de todas as pessoas. O coração é uma fonte que vai
que se não estiver submisso a Deus, vai jorrar adultério, mentira, inveja, contenda. Esse é o coração do ser humano, né? Eu me lembro de crescer numa família que falava muito de problema cardíaco. Por quê? Eu perdi meu avô por parte de mãe. Eu não cheguei a conhecê-lo. Ele morreu com menos de 30 anos. Ele morreu com 20 e poucos anos de um ataque cardíaco. Ele teve um problema no coração e não conseguiu uma solução e ele morreu. Então, a minha família sempre falava de problema cardíaco. Todo mundo tinha medo de problema cardíaco. Tipo assim, antigamente, quando falava que alguém tinha assim, fulano tem coração fraco, fulano tem sopro, todo mundo tinha tem problema no coração, nem tem notícia ruim para aquela pessoa, senão ela morre, né? Hoje já é temido, sim, claro, problemas cardíacos, mas não tanto, porque hoje existe transplante de coração, existe válvula para o coração, vários recursos, né? Mas ainda assim, quando alguém é chamado aí para um cardiologista, procura um cardiologista, a pessoa já fica assim insegura. Só que todos nós nascemos com o coração doente. Todos nós nascemos com problema cardíaco. Porque o coração humano, desde o pecado, ele se tornou mau. Por que nós somos maus? Porque o nosso coração é mau, né? Se a gente não vigiar, o nosso coração vai argumentar coisas ruins, vai racionalizar coisas ruins, vai pensar coisas ruins a respeito das pessoas. O nosso coração é assim, né? Então é uma luta que nós travamos constantemente para mostrar para nós mesmos que o nosso coração é mau, porque é muito fácil você encontrar falhas nos outros e ver que os outros são maus. Esse é o coração perverso. Todo mundo é mau, mas eu sou boa, né? Ninguém presta, mas eu presto. Eu faço certo, eu sou esforçado, né? Então, nós temos essa tendência. Só que vamos olhar esse texto bíblico desse ponto. O Senhor é bom, mas ninguém. Porque o meu marido... Não, gente. Nem o seu marido, nem o meu marido. Ninguém é bom. Deus é bom. E porque Ele é bom e essa bondade dura para sempre, nós devemos louvá-lo. Reconhecê-lo como bom, reconhecê-lo como a fonte do bem, reconhecê-lo como aquele que tem uma bondade que todos os dias está ali presente e durando o tempo todo. Quando nós vamos meditar nesse salmo, que parece que a gente está escutando até uma canção, não é? Parece que tem alguém que canta e um coro que repete. Porque olha só. Eu não me lembro se a gente tem alguma canção com esses salmos. Depois, se tiver, vocês colocam lá no grupo. Eu não me lembro, mas devia ter, porque parece que é uma música, né? Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Aí vem o coro. Porque a sua benignidade dura para sempre. Não parece, né? Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Vem o coro. Diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Não parece? E era na época de Davi, na época do templo, eles cantavam só salmos. Eu já contei isso para vocês. No passado, não existia essa da pessoa compor canções de acordo com a sua mente, não. Eles iam na Bíblia tirar as letras para as músicas. Se cantava a palavra, se orava a palavra, tudo era palavra, né? Inclusive, é um exercício muito bom você ler a Bíblia e orar a Bíblia, orar a palavra. É muito interessante isso. Então, eles cantavam os versos da Bíblia. E esse salmo aqui, ele é citado lá em Esdras, se eu não me engano, é Esdras 3. Eu li no começo da semana isso. Eles estão apresentando o templo, consagrando. Eu acho que é na consagração do segundo templo. E eles falam exatamente isso aqui. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aí vem os sacerdotes, os levitas e repetem, né, essa expressão. E outra coisa
boa para a gente falar também, que eu não falei no início desses salmos, que dá para ver Jesus o tempo todo. Nós vamos ver Jesus certamente celebrou a Páscoa, finalizou a Páscoa com esse salmo, porque ele é o último salmo de Hallel. Lembra que eu falei? Do 113 ao 118. Esse grupo de salmos eram os salmos da festa da Páscoa. Eram os salmos lidos desde o início, durante a celebração até o fim. Então, Jesus certamente finalizou a Páscoa com esses salmos. Só que os salmos falam muito dele. Ele mesmo citou isso. Deus é bom. Né? Então, o próprio Senhor Jesus tinha em mente esse salmo. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E ele não aceitou aquele louvor, porque o Senhor é bom. Então, o tempo todo, quando o nosso coração quiser nos enganar e dizer alguma coisa que nós temos de bom, se lembre, se alguma coisa boa existe, foi porque Deus colocou. Não veio de você, não veio de mim. Não aceite esse louvor, não alimente esse pensamento, né? Porque o nosso coração é completamente corrompido. Jeremias fala lá que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Eu não sei o que significa isso, desesperadamente corrupto. Eu só sei que ele é ao extremo corrupto. Então, é provável que nós estejamos pensando alguma coisa agora a respeito de nós ou a respeito dos outros que não seja verdade, porque o nosso coração é corrupto. Cuidado com isso, né? Cuidado, muito cuidado. O nosso coração não é bom, não é uma fonte de bem. Só Deus, dentro de nós, faz com que o nosso coração se torne uma fonte de amor, de bons sentimentos, uma fonte de bons pensamentos. Nesse versículo de Marcos também tem lá uma perícope, um trecho que fala, né, que os maus pensamentos procedem do coração. É difícil para a gente entender isso, porque normalmente nós pensamos assim, que tudo começa no pensamento para depois se tornar um sentimento, porque faz sentido para a gente. Mas nesse trecho, Jesus disse que pensamentos são formados no coração. A partir da forma como eu estou sentindo, enxergando a vida, as situações, as pessoas, eu vou desenvolver pensamentos, eu vou desenvolver raciocínios que não são bons, né? O 2 está: diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Então, o salmista, como no salmo anterior, convida outros a chamar, a louvar a Deus. Ele chama Israel, ele vai chamar a casa de Arão, a gente já viu isso. O salmista não quer louvar sozinho, ou seja, nós não podemos louvar a Deus sozinho. A nossa vida não é uma vida de solidão, não é uma vida isolada. É uma vida que a gente, olha, vamos, vem, se junte a nós nesse aprendizado sobre Deus, nessa comunhão com Deus. Isso é igreja, viver a vida de igreja. O convite aqui vai ser para Israel. Israel é uma nação. Então ele está chamando a sua nação. O que hoje nós fazemos que torna essa vida espiritual importante para a nação onde nós estamos? Nós estamos aqui, por exemplo, nós estamos em Portugal. O que há no nosso devocional, na nossa espiritualidade, na nossa comunhão com Deus, que abençoa a nação? Porque a primeira coisa que o salmista faz aqui, depois dele louvar a Deus, é chamar a nação também a louvar. Então, se nós formos repetir esse salmo, que é o nosso dever, nós deveríamos falar, então, diga Portugal, diga França, diga Itália, diga Chipre, olha só quantos países no mundo, né, há o trabalho, a plantação de igreja, a semeadura da palavra de Deus, mas o que nós fazemos que torna de impacto o evangelho naquele lugar, para que nós possamos chamar essa nação a ter esse compromisso com Deus, porque o salmista se vê responsável, né? Ele se coloca nesse lugar. Eu preciso trazer Israel para esse reconhecimento de que Deus é bom, né?
Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre. A casa de Arão, os sacerdotes, os servos de Deus, têm motivos especiais para louvá-lo, né? Quando ele fala dos servos, logo depois da nação, ou seja, é uma classe que recebe de Deus um favor especial e que por isso tem o dever de louvá-lo de uma forma diferenciada das demais pessoas. De nós, Deus espera algo diferente, algo maior. E nem sempre ele recebe isso, porque muitas vezes se vê mais temor, mais respeito, mais consideração por Deus no meio do povo do que no meio dos servos. Nós precisamos estar nesse lugar de reconhecer o privilégio. Somos privilegiados e precisamos responder a esse privilégio com temor e muita responsabilidade, né? Porque todo privilégio demanda resposta. Como nós vamos responder, né? Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre. Então ele foi escalando, né? E agora ele se dirige às pessoas que temem a Deus, porque quem teme de verdade reconhece isso. Essa pessoa sabe que foi perdoada, que foi ajudada em tantos momentos difíceis da vida, né? Porque todas nós aqui já experimentamos essa bondade que dura para sempre. A razão de nós estarmos aqui é porque a bondade dele realmente dura para sempre, porque senão nós não estaríamos. Uns caíram e se perderam. Nós estamos aqui. Vamos nos sentir melhores do que eles porque estamos aqui? Não, é porque essa bondade dura para sempre. Então, que haja esse temor e essa visão, né? Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de me voltar para Ele com temor, com fidelidade, com devoção, com respeito. Porque se eu estou aqui, não é porque eu fiz algo ou deixei de fazer. Todas nós temos razão aqui para que demos razão para Deus nos rejeitar, nos condenar, nos deixar para trás. Mas Ele não deixou. Ele tem renovado a sua misericórdia. E é uma misericórdia tão maravilhosa que você pode pensar assim, poxa, se uma pessoa, vamos analisar do ponto de vista humano, se alguém falhasse conosco durante toda a vida e no último segundo de vida essa pessoa pedisse perdão, ela só tem mais um segundo de vida, será que nós perdoaríamos? Essa pessoa cometeria erros, mas gravíssimos, muitos erros, não é um erro, porque às vezes nós temos dificuldade de perdoar um erro. Mas as pessoas pecam contra Deus durante toda uma vida, milhões de vezes. E é uma misericórdia, Ele tem uma misericórdia tão maravilhosa que ela pede perdão no último segundo e Ele perdoa. Como pode? Só isso. Quando alguém chega para mim e perguntar, mas meu marido não se converteu, será que ele foi salvo? Eu me apego a essa palavra, uma misericórdia que é incompreensível para nós. Se essa pessoa fala pelo menos, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, se ela falou isso, Jesus, é uma misericórdia tão maravilhosa que Ele perdoa. Para a gente parece injusto, né? Porque, não, Senhor, essa pessoa errou demais. Nós, como seres humanos, não teríamos essa capacidade de perdoar. Por isso que é muito mais fácil para a gente falar, foi para o inferno. Por quê? Segundo o nosso padrão, nós achamos que foi para o inferno. Muitos acidentes são providenciais. Pessoas que morrem de repente, que levam segundos para morrer, é até a misericórdia, dando tempo para essa pessoa falar, Jesus, me ajuda. Acidentes aéreos, eu me lembro de um acidente que teve no Brasil alguns anos atrás, não sei se foi o da TAM ou se foi o da Gol, que parece que eles recuperaram um telemóvel e foi na caixa preta, não me lembro mais onde. Eu sei que alguns gritos das pessoas foram registrados antes da queda, quando eles viram que o avião estava, porque é tudo muito rápido, né?
mas há a percepção de gritos de pessoas falando: Jesus tem misericórdia. Com certeza ela foi salva, porque a misericórdia dele é essa misericórdia aqui. Ela dura para sempre, ela é incompreensível para nós, né? Então, nós precisamos louvar a Deus por essa misericórdia. Nós precisamos agora, como diz o 4 aqui novamente, digam agora, bendita seja essa misericórdia, louvado o Senhor que tem essa misericórdia. Por quê? Porque hoje o outro precisa dessa misericórdia, mas daqui a pouco nós estamos a precisar. E aquilo que nós achamos ruim, mas por que o Senhor, né, perdoa desse jeito essa pessoa? Ela mereceria prisão, ela mereceria castigo, né? Mas nós falamos assim porque ainda não chegamos naquele lugar. Porque quando chegarmos lá, nós vamos querer a mesma misericórdia, né? Nós precisamos ver se o nosso coração não é como o coração do filho pródigo. Ele estava tão perdido que ele achou mal o pai ter misericórdia do filho, o filho mais novo. Não, isso é mal. Às vezes nós não gostamos que Deus tenha misericórdia das pessoas. Nós ficamos chateados, né? Nós ficamos... Jonas, olha Jonas. Jonas representa exatamente isso. Ele teve mais misericórdia de uma planta do que de um povo. E Deus mostrou para ele: como você é um profeta, como você tem mais compaixão de uma planta do que de um povo. Olha como o nosso coração é diferente do coração de Deus, né? É muito diferente. O 5 diz: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Ou seja, o salmista tinha testemunho da misericórdia, porque é pela misericórdia que Deus escuta a oração, não é? Ele está ali pronto a ouvir, a socorrer. Por quê? Porque os 4 versículos vêm antes aqui. Porque há uma benignidade que brota, que jorra do coração de Deus o tempo todo. Então, por isso que quando nós o invocamos, o que acontece? Nós o invocamos, ele nos ouve. E ele nos tira daquela angústia, daquela aflição. Todas nós já passamos experiência de estarmos em meio à angústia, de invocar a Deus, e ele nos atendeu e nos tirar do meio daquela situação, de nos colocar nesse lugar largo. O lugar espaçoso é um lugar que você respira aliviado, que você sai do sufoco, você sai da dor, né? Nós passamos no passado, né? Nós vivemos isso, nós estaremos a passar no presente hoje, provavelmente nós começamos o dia agora. Pode vir uma situação, né, de dor, de desespero, de tristeza ao longo do dia. A gente começa o dia, nós não sabemos o que aquele dia vai trazer. De repente nós vamos passar uma decepção, nós vamos ser caluniados, nós vamos sentir uma dor, ficarmos doentes, a gente não sabe. Nós vamos precisar dessa misericórdia que abre o céu para a gente invocar. Deus é o Pai que deixa a porta aberta para o filho voltar. A porta da casa está sempre aberta, ele não fecha essa porta. Imagina isso. Tem um dia, vai chegar um dia que ele vai fechar a porta, mas hoje não. Hoje a porta está aberta e todos que estiverem com angústia podem invocá-lo. E eles serão o quê? Ouvidos e serão socorridos na sua necessidade, né? A resposta vem no tempo certo. E a resposta é essa liberdade do problema. Ai, que alívio, né? O 6 diz: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo, o Senhor está ao meu lado. Deus é o meu companheiro, Ele é o meu ajudador. Ele é aquele que não vai se ausentar, que não vai embora, que não vai me deixar no meio da situação difícil. Ele não vai me abandonar. Que delícia poder falar isso, o Senhor está comigo, né? Muitas pessoas questionam, será que Deus é comigo? Quantas vezes nós precisamos atender pessoas novas na fé que
trazem essa incerteza. Será que Deus realmente está comigo? Elas têm aquela dúvida, porque o exército do inferno se levanta contra ela, contra as suas vidas, e elas ficam naquele momento, e agora o que vai acontecer? Elas não carregam essa certeza, porque Deus está comigo. Você vê que o salmista aqui, seja ele Davi, seja Moisés, qualquer outra pessoa, é alguém que está enfrentando um momento decisivo na sua vida. Talvez uma guerra, uma situação militar, que os inimigos estão ali, posicionados para matá-lo. Nós estamos assistindo a novela de Reis e nós vimos muito isso na vida de Davi. Quantas guerras ele enfrentou? Ele era o rei levantado para vencer guerras para Israel. Mas é fácil? Não. Quem está na linha da frente da batalha vai sofrer essa pressão. Mas qual é o escape para você suportar a pressão da guerra? É ter a certeza que Deus está com você. Jesus teve essa certeza vivendo nesse mundo aqui de pecado, de dores, de traições, de decepções. O Pai está comigo, ele falava o tempo todo, o Pai está comigo. Então essa certeza tem que repousar em nós. Nós precisamos também crer, o Senhor está comigo. Quando vier um momento difícil, o Senhor está comigo. As pessoas vão nos abandonar. É próprio do ser humano. As pessoas não vão estar conosco o tempo todo. As pessoas vão falhar. Esse é o ser humano. Ninguém, por mais amor que tenha por nós, vai poder estar conosco todos os momentos da vida. Essa é uma promessa que o marido não pode fazer para a esposa e a esposa não pode fazer para o marido. Porque em algum momento a aliança pode se romper. O marido pode partir, a esposa pode partir e vai deixar o outro sozinho. O único que pode falar conosco essas palavras com propriedade, eu estarei convosco para sempre, como diz o Senhor. Todos os dias, ele disse todos os dias, eis que estou convosco todos os dias. Que presença bendita! Nós levantamos hoje, o Senhor está conosco. Se nós vivermos amanhã, o Senhor está conosco. E Ele vai estar até o último minuto da nossa vida. Então, essa certeza não pode sair de dentro de nós. O Senhor está comigo no desafio muito grande que eu tenho. O Senhor está comigo na hora da doença. O Senhor está comigo na hora da calúnia, da mentira. O Senhor está comigo quando eu não sei o que fazer. O Senhor está comigo. Isso traz conforto, isso traz paz, isso traz segurança. Que privilégio poder contar com a presença dele conosco. E porque ele está comigo, o que vem a seguir aqui? Eu não temerei o que pode fazer o homem. Nós vivemos no mundo dos sentidos, Nós vemos pessoas que têm algum poder. Elas estão aí, elas têm autoridade, elas têm um poder financeiro, elas têm, de repente, uma força maior do que, às vezes, uma pessoa detém a força de muitas, de um grupo, de um batalhão de gente. E quando aquela pessoa se levanta contra nós, e quando aquele exército, como disse Davi, um exército se levantou contra mim, mas ainda que seja um exército, eu não vou temer. Que confiança em Deus. Só mesmo quem confia não tem o que o homem pode fazer. Porque nesse mundo dos sentidos, quando nós olhamos, quando nós ouvimos certas situações, quando nós somos afrontados, a tendência é ter medo. A tendência do ser humano é ter medo. Então, Davi fala aqui que só a sua confiança em Deus, Davi, estou falando que o salmo é dele, falei ainda há pouco que não era dele, a gente se acostuma tanto a atribuir todos os salmos para Davi, mas o salmista fala aqui que não ia ter medo. Por quê? Porque ele contava com a ajuda de Deus. E se Deus está comigo, que importa? O homem pode ter todo o poder do mundo. O poder desse homem não vai ser definitivo na minha vida. Era isso que os cristãos primitivos tinham, O imperador, parecia que o poder do imperador era um poder colossal, mas eles não temiam o imperador. Tanto é que se mandasse ajoelha, não vou ajoelhar.
Não, confessa aqui agora que César é Deus. Não vou confessar. Por quê? Porque quem crê que a sua vida está no controle do céu, está no controle de Deus. E ponto. Então, por que temer o homem? Por que se submeter a uma baixaria, a uma mentira? Porque teve medo do homem. Porque teve medo da palavra do homem, das consequências do que o homem poderia fazer, né? O homem pode até fazer alguma coisa, mas ele só vai fazer, ele só vai agir mediante o que Deus permitiu. Então, não importa quem seja, essa pessoa vai ter poder enquanto meu Deus permitir que ela tenha. E ela vai agir contra a minha vida só naquilo que Deus permitir. Quando Pilatos falou para Jesus, você não sabe que ele tem poder sobre você? Olha só, né? Coitado, que ignorância, né? Você me reconhece em outras palavras, né? Quem sou? Eu tenho poder, fala comigo, explica a sua situação, eu posso te ajudar em outras palavras, eu posso te ajudar. E o Senhor Jesus não poderia receber se o meu Pai não tivesse te dado. Você não tem poder sobre a minha vida, em outras palavras, né? Será que nós temos essa confiança também? Que o homem não tem poder sobre a nossa vida? Que o poder está em Deus? E que tudo que acontece conosco acontece porque Ele está no controle, porque Ele permitiu. Às vezes as pessoas podem até se achar vitoriosas, como se elas tivessem conseguido alguma coisa contra nós, né? Porque os religiosos, quando levaram Jesus para a cruz, eles respiraram aliviados, conseguimos o que nós queríamos. Mas não foi a vontade dos religiosos feita, foi a vontade de Deus. Até quando um homem se alegra e acha que pronto, aqui ó, tá vendo o meu poder? Não foi o homem, né? O 7 diz: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Novamente ele diz: o Senhor está comigo e o Senhor está entre aqueles, olha só o que ele fala, que me ajudam. O salmista tinha ali um grupo de pessoas que o ajudavam, né? Vamos pensar aqui, se o salmista é Davi, vamos pensar, Davi tem lá o general do exército, Davi tem os seus soldados, os seus valentes, Davi tem as suas esposas, ele tem os seus servos do palácio, ele tem os seus conselheiros, ele tem uma equipe grande de gente para ajudar. E ele fala, mas tem alguém nessa equipe que é muito especial. Quem é? O Senhor faz parte da minha equipe, olha isso, né? O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Quando nós temos uma equipe, vamos pensar, todas nós aqui já vivemos um momento de ter uma equipe, né? Às vezes a equipe é de 2 pessoas, de 3, não é muito grande a equipe, mas nem todos ajudam a equipe, né? Nosso sonho é que nossa equipe funcione, né? A gente vai sonhar isso a vida inteira, né? Até o fim. A vida inteira, como se essa pessoa fosse assim, se ela soubesse fazer assim. Às vezes nós idealizamos até como deve ser a nossa equipe, mas a nossa equipe vai sempre nos frustrar de alguma forma, não vai atender às nossas expectativas. Só que existe alguém na nossa equipe que supera todas as expectativas e que é melhor do que todos juntos ali. Você junta os seus melhores talentos da equipe, você tem uma equipe talentosa, mas você junta todos aqueles talentos, aquilo não é nem a unha do talento que tem esse membro aqui da equipe, né? Então, numa igreja, nós somos, o pastor conta com os obreiros, ele conta com o auxiliar, mas não adianta, ele pode ter a melhor equipe, se na sua equipe Deus não está, acabou, não tem, aquela equipe não vai funcionar, né? Pode ter boas mentes, pode ter bons braços, se Deus não faz parte da equipe, já era, não vai ter fruto, não vai ter resultado. Então, na sua equipe agora, né? Talvez você fale assim, eu não tenho equipe nenhuma, sou só eu e você e ele. Ele te ajuda.
Hoje nós temos tantas atividades no nosso dia. Às vezes a gente leva a mão na cabeça e fala: meu Deus, como que eu vou dar conta disso? Se lembre dessa palavra: o Senhor está comigo, o Senhor me ajuda. Gente, ninguém quer ajudar ninguém. As pessoas hoje, a maior dificuldade que existe na obra é encontrar servos que queiram auxiliar. Porque a maioria só quer mandar, só quer estar no lugar de destaque, só quer fazer o seu trabalho. Às vezes fala até isso, né? Eu quero ter o meu trabalho. Mas o Senhor Jesus, olha só, Ele não assume o trabalho, Ele está ali na equipe para te ajudar. Você vai trabalhar e eu vou te ajudar. Não é bonito isso? Ele põe a gente na frente: vai lá, faz a reunião, vai lá, prega, faz o programa, vai lá, evangeliza. Eu vou te ajudar. Isso é maravilhoso. Quando Ele se curvou diante dos discípulos e lavou os pés, Ele já mostrou qual era o seu perfil. Olha o que Ele faz, aquilo que ninguém gosta de fazer, aquilo que os homens não querem fazer. Ninguém queria fazer, Ele foi lá e fez. Então realmente Ele está pronto a nos dar entendimento, capacidade, sabedoria, força, saúde. Ele nos coloca na frente da batalha, mas Ele não é injusto de nos deixar sozinhos, né? E aí Davi, porque o Senhor estava com ele, e o Senhor fazia parte da sua equipe. Então ele falou: por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Nós sempre teremos o ódio como presença garantida durante a nossa estadia nesse mundo. Jesus disse: o mundo me odiou e vai odiar vocês também. Então não espere amor o tempo todo. Se a nossa expectativa estiver errada, nós vamos nos frustrar, nos decepcionar. Você pode dar amor, você pode plantar o bem, mas isso não significa que o tempo todo você vai colher aquele reconhecimento, aquela gratidão. É difícil para a gente pensar isso, né? É difícil. Às vezes a ingratidão pode estar dentro da casa, às vezes a ingratidão pode estar dentro da mesma igreja que você está trabalhando. E claro, os nossos maiores problemas vão ser com aqueles que que estão no nosso entorno, que nos circulam ali. Porque, por exemplo, você não vai invejar a vida do Cristiano Ronaldo. Uma pessoa não vai invejar a vida da Cristina Ferreira, por exemplo. Mas ela vai invejar a vida de quem está perto dela. Porque aquilo que está longe, ela não vai odiar aquela pessoa que está longe. Ela não vai odiar. Não. Os problemas acontecem entre os que estão perto. E por isso que dói. Se alguém chegasse e falasse assim: fulano, alguém lá do outro lado do mundo tem inveja de você. Ou alguém te odeia. Você nem conhece aquela pessoa. Então não interfere em nada, não altera o seu dia. Mas se fala assim: aquela sua amiga falou isso de você. Aquela pessoa assim, olha, que você ajudou, fez isso contra você. Aquilo já dói. Aquilo dói, né? E Jesus sabe bem o que é isso. Ele passou. Né? Então, o salmista aqui está falando que ele era odiado. E mais embaixo aqui ele vai falar que ele recebe o ódio de todas as nações. Israel era assim e é assim até hoje. Recebe ódio gratuitamente. E lidar com esse ódio é difícil? É muito difícil. Você lidar com pessoas que você está ali fazendo bem e ela te faz o mal é muito difícil. Mas ele confia que Deus está com ele. E porque Deus está com ele, quem vai lidar com aquela situação não é ele, é Deus. Ele não vai vencer pela sua força. Ele não vai prevalecer porque ele é o cara. Ele vai prevalecer porque Deus está com ele, né? Haverá esse triunfo do bem sobre o mal, porque Deus está com ele. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Olha o conselho. E é uma curiosidade, mas é uma curiosidade que eu gosto, né? Esse é o meio da Bíblia. Esse versículo aqui é o meio exato da Bíblia, tá? Dos 31 mil e poucos versículos,
dos mais de 30 mil versículos, esse aqui é o versículo que fica bem no meio. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Os recursos humanos falham. Entenda homem aqui como você mesmo e como outro, né? Porque às vezes não se confia no outro, mas confia em si mesmo. Confia muito no seu próprio recurso. Eu gosto de ilustrar confiança no homem e confiança em Deus com a vida de Jacó. Você vai ver que a vida do patriarca ela tem um começo quando ele confia no plano da mãe, ele está confiando no homem. Ele confia que aquele plano de enganar o pai, de fazer a comida, de se vestir com as roupas de Esaú, é o melhor plano. E aí, claro, ele consegue a bênção da primogenitura, mas ele vai sofrer muito, porque ele confiou no homem. E aí você vai ver a vida de Jacó o tempo todo numa autoconfiança e numa confiança no homem. E ali você vai ver sofrimento, dor, decepção. Ele passa pelo engano, Labão o tempo todo enganando. A vida de Jacó foi difícil, mas era uma vida que ele, embora fosse o escolhido de Deus, ele confiava no homem. Mas quando ele tem aquela luta com Deus, você pode ver um antes e um depois. Nós falamos até do Val de Jaboque, né? Porque Jacó era forte, saudável, digamos que Jacó era rápido, esperto, mas quando ele entra na luta com Deus, ele sai como? Ele sai mancando. Ele entrou correndo e ele sai puxando uma perna. E ele vai ser manco para o resto da vida. Ele vai usar um apoio para o resto da vida. E o que a gente pode entender dessa debilidade física que ele passou a ter depois da luta com Deus? O que Deus quis ensinar para Jacó? É melhor confiar em mim, depender de mim, do que depender dos homens. Você dependeu de si mesmo e dos homens a vida inteira. A sua vida agora, com essa fragilidade, vai ser uma vida de dependência em mim. Então, muitas vezes nós somos submetidos a um problema e passamos a carregar aquele problema a vida inteira, porque é uma providência de Deus para a gente depender dele. Por quê? Porque é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É muito lindo ler esse texto e responder, não, mas eu só confio em Deus. Nós não somos assim. A nossa tendência é confiar na nossa própria força, é confiar nas pessoas, é confiar nos homens. O coração nunca é neutro. Ou ele está confiando 100% em Deus, ou ele está confiando em alguma outra coisa. Até o coração do ateu vai estar sempre confiando em alguma coisa. Ou nós confiamos totalmente em Deus, ou nós vamos nos apoiar no homem. Não importa quem ele seja, né? Então, o homem é débil, o homem é ignorante, o homem é volúvel e o homem é caprichoso, né? Na vida de Jacó também dá para a gente perceber isso. Ele se torna servo de Labão. O que Labão faz com ele? Labão representa o que o homem faz com outro homem. É isso, né? O homem um dia gosta, no outro dia desgosta. Um dia honra, no outro dia desonra. Num dia tem misericórdia, no outro dia pesa a ira sobre aquela pessoa. Esse é o homem. Será que vale a pena confiar no homem? Quando o salmista diz que é muito melhor confiar no Senhor, é porque ele experimentou confiar no homem, como nós já confiamos. Quando é que nós confiamos no homem? Quando aparece um problema de saúde, nós recorremos primeiro ao médico do que a Deus, confiando no homem. Eu estou tirando do Senhor a confiança e colocando essa confiança num outro lugar. Isso é um pecado, porque Ele é o autor da vida, Ele que sustenta a vida, Ele é o nosso Senhor. Nós não podemos tirar a nossa confiança dEle para depositar em qualquer outra coisa. E foi o que Israel mais fez ao longo da sua história. Quantas vezes Israel confiou nos seus vizinhos, nos seus acordos militares?
Quantas vezes Israel, até logo após que a saída do Egito e a entrada na terra prometida, lá estava Israel confiando nas suas riquezas. E Deus tinha falado: olha, quando vocês chegarem lá e tomarem posse da terra e se enriquecerem, construírem casas, não coloquem a sua confiança nessas coisas, porque Deus já sabia que era assim. Então, quando Ele olha para nós hoje, é a mesma coisa de olhar para Israel no passado. E Ele quer alertar, Ele quer nos admoestar. Não coloque a sua confiança em nada. Você tem saúde? Não coloque a sua confiança nessa saúde. Você tem inteligência? Não coloque a sua confiança nessa inteligência. Não coloque a sua confiança nos seus amigos influentes. Ah, porque o bispo tal me conhece. Ah, porque o fulano vai me ajudar. Não coloque. Se num momento, num segundo, você colocar a sua confiança no homem, o homem passa a ser responsável pela sua vida. Aí você assume as consequências. Quer confiar no homem? Assume as consequências. O homem não é um bom Senhor, não. O que nós lemos nos 4 primeiros versículos? O Senhor é bom. O homem não é bom, não. Você quer confiar no homem? O homem vai te prejudicar. Em algum momento, o homem vai te ferir, vai te decepcionar, né? Em outras palavras, é isso. O homem vai buscar falhas em você, o homem vai te desqualificar, o homem vai te condenar, mas quer servir o homem, quer colocar confiança no homem, vai ter que aguentar as consequências, né? É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Olha isso, né? Às vezes a pessoa fala assim: não, eu não confio nas pessoas comuns, porque as pessoas falham, mas tem alguém que ela coloca no pedestal e essa pessoa se torna aquela pessoa como se ela fosse infalível. O príncipe aqui é aquele que é, olha isso que infalível, e ela deposita ali. Então, não confio em mais ninguém, mas tem uma pessoazinha, essa pessoa me ampara, essa pessoa me entende. Às vezes a confiança está no marido, às vezes a confiança está no tempo de obra, né? Na história que se construiu da sua jornada na obra de Deus. Às vezes o príncipe aqui é porque eu tenho 20 anos de obra, porque todo mundo me conhece, mas o salmista diz: olha, não é sábio confiar nisso, hein? Não é sábio, não confie nisso. Vamos verificar, vamos buscar no nosso coração se nós temos nos apoiado em alguma dessas coisas. Porque se há qualquer sombra de confiança nisso, a confiança foi tirada de Deus e está nisso. Porque não dá para confiar nos dois ao mesmo tempo. Não dá. Ou você confia em um, ou você confia em outro, né? Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Todas as nações. Como pode, né? Aqui são as nações conhecidas daquele tempo ao redor de Israel. Todas as nações me cercaram. Mas aí ele fala: eu as despedaçarei. Foi isso? O que tem antes? No nome do Senhor. Às vezes nós olhamos para uma luta e a gente se levanta: não, eu vou lutar isso, eu vou para cima. Ei, se tem o nome do Senhor aí, olha só o segredo. No nome do Senhor eu vou despedaçar. Porque quem sou eu sozinha? Você acha que o diabo vai respeitar o nosso nome, a nossa história? Não. O diabo respeita quem está conosco. Então, nós não podemos deixar o nome do Senhor de lado e ir no nosso próprio nome. Não ouse chegar na presença de Deus no seu nome. Não ouse enfrentar o diabo no seu nome. Só tem um nome que nos faz prevalecer, que é o nome do Senhor Jesus. E o salmista entende isso, né? Eu posso estar enfrentando o perigo de todas as nações. Todos me cercaram, todos se levantaram contra mim. Quantos inimigos? Mas no nome do Senhor eu posso ir contra elas e eu vou vencer. Não importa que seja o exército, o mundo inteiro. No nome do Senhor eu consigo vencer. Cercaram-me e tornaram a cercar-me,
mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Ele seria resgatado. Imagina, cercado. Está ali a pessoa no meio de um perigo, que não há escape, cercado. E é um problema que você percebe aqui que está recorrente o tempo todo. Ele vai e volta. É difícil você enfrentar um problema que vem o tempo, né? Vem insistindo em permanecer. Mas ele mostra aqui, olha, no nome do Senhor eu permaneço com a minha confiança. Eu sou irredutível na minha confiança. Eu vou despedaçá-los. Eles vão cair. Pronto, acabou. Porque essa vitória é para o meu Deus, aquele que está comigo. Não é para a minha glória. A intenção aqui não é porque mostrar para as pessoas como eu sou bom, como eu sou capaz, como eu sou forte. Não, eu não sou forte, eu não sou bom. Mas o meu Deus, o nome do meu Deus é respeitado. O nome do meu Deus vai ser glorificado, né? E para terminar, cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como um fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. Eu estava lendo aqui agora sobre as abelhas, porque a abelha é um bichinho lindo, né? Quando você vê uma abelhinha assim, voando, poxa, que coisinha linda. Aí você olha o traçadinho dela, quando você vê um aumentativo, então, na foto, que coisa linda ela voando. A abelha pousando numa lavanda, que coisa linda. O mel, que doçura. Mas já teve uma picada de abelha? Então, abelhas não são docinhas assim não, né? Abelhas não são inofensivas assim não. Davi, quando fala aqui que os seus inimigos cercaram com abelhas, a abelha pica, a abelha faz mal. E normalmente a abelha, quando pica alguém, ela, além de deixar o ferrão, ela solta um cheiro para chamar outras abelhas para picar também. Recentemente, acho que foi semana passada, eu li uma notícia, acho que foi no Alentejo, se eu não me engano, que teve um ataque de abelhas, que várias pessoas morreram e outras foram hospitalizadas, estavam lá no hospital. Abelhinhas, olha que lindinhas abelhinhas. Mataram pessoas. No mundo, os nossos inimigos, aqueles que se levantam contra nós, são como abelhas. Às vezes até produzem um mel para você olhar e falar assim, que lindo, olha como esse mel é bom, docinho. Chega perto da abelha para você ver. Você vai conhecer um ferrão. E ela ainda tem essa capacidade, né? Vai chamar outras e outras e outras abelhas para atacar aquela pessoa. Aqueles óbitos não vieram por causa da picada de uma abelha. Foi porque uma abelha chamou outras e outras e outras e soltou aquele cheiro. Olha, que está aqui uma vítima, vamos picar? Né? Normalmente, quando nós estamos sendo atacados por marimbondo, por abelha, o que a gente faz? A dor é tão grande, eu me lembro, acho que foi em 1999, eu fui limpar a varanda de casa e eu não vi, estava formando uma caixa de marimbondo em cima, e a caixa caiu, e eu pisei naquela caixa cheia de marimbondo. Gente, é uma dor horrorosa, horrorosa. Eu fui para o pronto-socorro com o pé inchado e eu senti dor naquele pé, assim, por uns 3 dias, tomando medicamento. Doía muito, muito, muito. Às vezes, uma única abelha é capaz de matar a pessoa. Por quê? Porque ela pode desencadear uma reação alérgica, dar um choque anafilático. Então, o que eu quero dizer com isso? Em determinados momentos da nossa vida, as nossas maiores lutas serão ou virão de uma única abelhinha que te pica, uma única que deixa o ferrão. Só que aqui está a promessa. O poder dessa abelha que quis te picar vai ser apagado e vai acabar como se acaba o fogo dos espinhos. É o que o salmista falou aqui. Quando você pega graveto seco e põe fogo, faz até um fogo grande na hora, mas aquele fogo passa rapidamente, porque espinho é pequeno, não tem como se sustentar. E vocês sabiam que a abelha, logo depois que ela pica uma pessoa, ela morre? Passado 15, 20, no máximo 30 minutos ela morre.
fez mal para ela picar, porque vai sempre fazer mal picar os outros. Vai fazer mal. Quando ela pica, ela deixa o ferrão e o abdômen dela se rompe, ela arrebenta. Aquela picada fez com que ela provocasse sua própria destruição, né? Então, o que nós levamos para o lado espiritual aqui? Nós precisamos resistir às picadas, porque se os inimigos cercam como abelhas, em algum momento você vai sentir aquela dor, como eu senti quando pisei na casa de marimbondo. Foi difícil? Foi. Quando eu me lembro, foi o meu pé esquerdo, até hoje dava que horror, mas eu sobrevivi, estou aqui. Pode doer muito na hora, o peito dói, o sono de repente vai embora, você fica pensando como é que essa pessoa teve a capacidade de fazer isso, mas vai passar aquela dor. Pior é a condição de quem ferrou, não é? Quem picou. Então, se está doendo, busca remédio para a sua dor. Se você está com uma reação alérgica, busca remédio para a sua dor, mas sobreviva a essa dor. Sobreviva às picadas das abelhas. Sobreviva às diferenças que acontecem na obra, porque acontecem. Nós estamos aqui, somos seres humanos, estamos numa hiperconvivência, convivemos muito uma com as outras. Pode acontecer de, em um determinado momento, alguém deixar um ferrão. Você vai achar que Deus não é bom, ou que a obra não é para você só por causa daquele ferrão? Nós vamos ter ferrões ao longo da vida. Vamos ter. Algumas abelhas vão nos cercar e vão provocar dor. E a gente tem que seguir. Jesus foi cercado, como eu disse, esse salmo aqui mostra a vida dele. Ele foi picado pelas abelhas. Onde estão aqueles religiosos? E onde está o nosso Senhor hoje? Então, eu vou parar aqui. Pensem, meditem bem. Eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva e ative todas as notificações para que assim que suba um novo vídeo, você seja avisado que tem vídeo novo aqui no canal. Todos os dias estaremos postando vídeos aqui que vão ajudar você. Vamos começar essa série de meditação do livro de Salmos. Todo dia uma meditação do livro de Salmos para que você possa estreitar o seu relacionamento com Deus. Então, se esse vídeo te ajudar, compartilhe ele com quem você conhece, envie nos seus grupos do WhatsApp, abençoe a outras pessoas, assim como você será com certeza abençoado com esse vídeo. Deixe o seu like, curta, compartilhe, comente. Eu quero convidar você a participar do nosso relógio de oração às 18 horas. Então, hoje, às 18 horas, vai subir um vídeo, uma oração, onde nós estaremos intercedendo a Deus em favor da sua vida. Você pode deixar aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração, o seu pedido de intercessão. Você pode deixar aqui os nomes para quem você deseja dedicar essa oração. E hoje, às 18 horas, eu convido você a orar conosco. Vai subir um vídeo, uma oração, e será incluído nessa oração todos os pedidos e nomes que serão colocados aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou dessa meditação, deixe o seu like, curta, compartilhe esse vídeo para aqueles que você sabe que serão abençoados com esta mensagem, com esta meditação, assim como você foi abençoado. Fortaleça a fé de outras pessoas, assim como a sua fé foi fortalecida através dessa meditação, desse devocional da palavra de Deus. Então, compartilhe. Vamos semear essa palavra para que ela chegue ao máximo de pessoas possível, tá bom? Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.